Bem-vindos, meus caros e minhas caras! Hoje a gente vai ver quão boa foi a reforma da Previdência para os mais pobres. Então vamos direito ao ponto. A reforma da Previdência entrou em vigor no dia 12 de novembro de 2019 e você provavelmente deve ter ouvido falar dela. Ela foi proposta pelo governo Bolsonaro e foi aprovada com o slogan "É para todos, é para melhor", afirmando-se que traz um sistema justo e igualitário. Será mesmo? Vamos investigar isso a fundo. Para isso, precisamos entender que a Previdência Social é um sistema que protege os trabalhadores e suas famílias. Os trabalhadores ativos, empresas e o governo contribuem com dinheiro para pagar as aposentadorias e outros benefícios, como auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família, entre outros. Logo, não são somente aposentadorias que são financiadas pela Previdência. Também precisamos entender que o nosso sistema previdenciário é um sistema contributivo. Quer dizer que quem está trabalhando hoje sustenta o trabalhador aposentado de hoje. No futuro, você se aposenta e essa aposentadoria vai ser sustentada com as contribuições dos trabalhadores do futuro. Esse sistema funciona muito bem com uma população jovem, mas com o envelhecimento da população, ele começa a colapsar, porque tem poucos trabalhadores para sustentar muitos aposentados. E aí, o dinheiro dos impostos começa a ir cada vez mais para pagar aposentadorias e sobra cada vez menos dinheiro para investir em saúde, educação, segurança, habitação, transporte, etc. Então, a gente pode dizer que alguma reforma da Previdência era necessária. Não vamos entrar aqui em detalhes sobre a auditoria da dívida pública, sobre a DRU, nem sobre grandes devedores da Previdência, muitos deles falidos, como a empresa Varig. Mas, mesmo que não existisse um rombo da Previdência hoje, com o envelhecimento da população, a Previdência já estaria em rota de colapsar de qualquer jeito em um futuro próximo. Basta ver que nossa pirâmide etária está se invertendo. Diante disso, uma reforma foi feita, como a gente disse. Essa reforma, proposta pelo governo Bolsonaro, foi bem grande e não vai dar para analisar todos os pontos aqui. Então, o que a gente vai conversar é sobre as consequências dessa reforma para os mais pobres. E a grande verdade é que o lema de que a reforma é justa e igualitária é uma grande balela. E a gente vai provar isso, analisando 3 grandes mazelas da reforma contra os mais pobres, que talvez você nunca tenha ouvido falar. E calma que, como sempre, a gente vai entender juntos cada ponto. A primeira mazela foi que a reforma passou a só considerar que o trabalhador contribuiu se ele tiver recolhido sobre o salário de pelo menos um salário mínimo. Vamos pegar um exemplo para ficar fácil de entender. E, para facilitar, vamos considerar que o salário mínimo seja de R$1.000. Agora imaginem uma empregada intermitente, uma garçonete. Intermitente quer dizer que ela só trabalha quando o empregador dela demanda. De janeiro até abril, essa empregada ganhou R$500 por mês e contribuiu sobre esses valores. Em maio, ela ganhou R$1.500 e, no resto do ano, ganhou R$1.000 todos os meses, ou um salário mínimo. Pois bem, pela reforma da Previdência, é como se essa empregada não tivesse contribuído para a Previdência em todos os meses que ela ganhou menos que um salário mínimo. A princípio, no nosso exemplo, ela só teria contribuído 8 meses desse ano. Para suavizar esse absurdo, a reforma possibilitou 3 coisas. 1. A empregada pode agrupar 2 ou mais meses que ficaram abaixo de um salário mínimo. No nosso exemplo, ela teria contribuído então 10 meses nesse ano. 2. Ela pode também utilizar excedente de um mês, ou seja, ela poderia agrupar os 2 primeiros meses e utilizar os R$500 excedentes de maio no mês de março para fechar. Nesse caso, ela simplesmente perderia a contribuição de abril, não seria contada para nenhum fim. Além disso, quando usa o excedente, essa pessoa diminui a média de contribuições, que é como se calcula o valor da aposentadoria. Pior, ela só pode utilizar o excedente ou agrupar no mesmo ano. Se essa mesma empregada tiver ganho R$500 em 2 meses de anos diferentes, ela não vai poder agrupar esses meses de contribuição. Vai perder os 2. Não, tu perdeu, bora. Perdeu!
Mas não para por aí. E ainda tem mais! No número 3, essa empregada também pode complementar o que ficou faltando a qualquer tempo. Então, não necessariamente ela perde aquele mês no nosso exemplo. Então tá tudo certo, resolveu o problema? Alguém poderia dizer. Todavia, essa contribuição é com juros e correção monetária. Agora, imagina um trabalhador que viveu a vida inteira vendendo o almoço para comprar a janta, se esse trabalhador vai conseguir completar a contribuição 30 anos depois. Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Então, meus caros e minhas caras, essa é a mazela número 1. O trabalhador, especialmente o pobre, pode simplesmente perder a contribuição dele de um mês, ou vai ter que contribuir com juros e correção monetária. E essa decisão é irreversível e irrenunciável. Se você, que não entende nada de aposentadorias, escolheu complementar ao invés de agrupar, já era. Você sabia que quem trabalha exposto a agentes nocivos à saúde tem direito a se aposentar mais cedo? Por exemplo, quem trabalha com raio-x tem direito a se aposentar antes, pelo risco muito maior que essa pessoa tem de desenvolver um câncer. Esse tempo menor é chamado de tempo de contribuição em atividade especial, que dá direito à chamada aposentadoria especial. A reforma da Previdência colocou que somente quem tem efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde tem direito à aposentadoria especial. Foi retirado desse texto os trabalhadores que trabalham com risco à integridade física. Quer dizer que não existe mais aposentadoria especial para quem trabalha com perigo de vida no seu cotidiano, como é o caso dos eletricistas e demais profissionais que trabalham expostos à eletricidade. Para complementar essa mazela, em julho de 2020, o governo federal editou um decreto que dispôs que, nesses casos de exposição a agentes nocivos, somente haverá efetiva exposição a agente prejudicial à saúde quando, mesmo após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, especialmente equipamentos de proteção individual, EPI, a nocividade não seja eliminada ou neutralizada. O problema é que existem muitos trabalhadores que trabalham expostos a agentes cancerígenos e, mesmo com o uso de EPIs, eles não estão totalmente protegidos. Mas, pelo novo decreto, vão perder o direito à aposentadoria especial quando usarem o EPI, mesmo que estudos comprovem que continuam expostos. Para o benzeno, por exemplo, um agente comum para quem trabalha com derivados de petróleo, inclusive frentistas, há estudos que demonstram que nenhum EPI é capaz de eliminar totalmente esse agente. Em resumo, agora, se adotadas medidas de controle previstas na legislação trabalhista, especialmente o fornecimento de EPI, o trabalhador não terá direito à aposentadoria especial, mesmo que estudos demonstrem que esse trabalhador continue exposto. Mais uma vez, o trabalhador mais pobre foi prejudicado. A pessoa que trabalha cortando cana não vai poder ter aposentadoria especial pelo calor, que é um agente nocivo, se o empregador fornecer equipamentos que diminuam esse calor. Aliás, em dezembro de 2019, mudaram também o conceito de calor, que agora é só em ambiente interno. O calor a céu aberto não é mais considerado, nem para adicional de insalubridade, nem para aposentadoria especial. E lembram desse recente decreto que eu mencionei? Ele diz que, quando esse trabalhador em atividade especial é afastado por qualquer motivo, esse tempo de afastamento não conta como especial. Se ele teve um câncer ou outra doença e teve que se afastar para fazer o tratamento, esse tempo afastado vai contar como tempo comum, não como especial. É ou não é a pièce de résistance? Por fim, temos mais um ponto da aposentadoria especial, que é a vedação de conversão de tempo especial em comum. Pela reforma, ou o trabalhador exerce toda a sua vida laboral em local nocivo, ou
não poderá aproveitar esse período para beneficiar sua aposentadoria. Imaginem uma mulher que tenha trabalhado 10 anos em minas de carvão, que, antes da reforma, precisava de 15 anos para a concessão da aposentadoria especial. Após esse período, essa segurada trabalhou mais 20 anos em tempo comum. Até a reforma da Previdência, essa segurada poderia transformar os 10 anos de período especial em 20 anos de período comum, e daí ela poderia somar com os 20 anos de tempo comum. Ou seja, ela já teria tempo de contribuição de 40 anos e poderia se aposentar. É o que a gente chamava de conversão de tempo especial em comum. E a Justiça sempre reconheceu a possibilidade de converter o período especial em comum. Agora eu tenho uma pergunta. Será que vocês conseguem adivinhar o que a reforma dispôs sobre o assunto? Pois é, a nova Previdência proibiu essa conversão a partir de novembro de 2019. Depois da reforma, ou a pessoa trabalha a vida inteira em situações nocivas à saúde, ou ela vai perder a contagem de tempo especial. No nosso exemplo, a trabalhadora que trabalhava em minas de carvão não vai poder converter 10 anos de tempo especial em 20 de tempo comum. Os 10 anos dela nas minas vão contar como tempo comum se ela deixar de trabalhar com agente nocivo. Isso é ainda mais grave se a gente lembra que a reforma colocou idade mínima para aposentadoria especial. Mesmo que essa trabalhadora tenha o tempo mínimo de contribuição trabalhando em minas de carvão por 15 longos anos, ela só vai poder se aposentar quando atingir a idade mínima. Para concluir, por esses 3 exemplos, a gente pode ver como a reforma da Previdência, anunciada aos 4 ventos como forma de combate a privilégios, prejudicou e muito os mais pobres. E houve muitas outras mudanças prejudiciais, como a nova fórmula de cálculo, a possibilidade maluca de cassação de aposentadorias, etc., que a gente não vai falar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Direito ao ponto, a reforma, que era para combater privilégios, se combateu algum, também acabou prejudicando desproporcionalmente os mais pobres. Links e referências na descrição deste vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei.